Nós não podemos abdicar dessa nossa responsabilidade, porque do voto depende a saúde, a educação, a segurança, um país mais digno, mais honesto, uma sociedade mais fraterna. Eis aí a palavra de Deus, colocada para a nossa reflexão. Na primeira leitura, Amós, o profeta, chamando a atenção: Deus não reconhecerá aqueles que trapaçam, e muito particularmente aqueles que trapassam oprimindo o mais necessitado. Deus não os reconhecerá. Deus nos criou como filhos. Como pode reconhecer aquela criatura que negou a sua identidade de justiça, de amor e de verdade? Deus não os reconhecerá. Forte, não? E na segunda leitura, Paulo dizendo: rezemos por todos, até pelos governantes, para vivermos em paz, a fim de que eles sejam bons governantes, na justiça e na verdade. E no Evangelho, esta parábola provocativa, mas que deve ser lida na perspectiva dos ensinamentos de Jesus, que nos quer salvar. O que está em jogo, meu irmão e minha irmã, é a nossa salvação. A questão é: você está administrando bem a sua vida? Porque em jogo está o bem maior, a vida eterna. Se eu administro pensando lá no cemitério, a vida pode ser jogada fora, porque tudo se acabará. Se eu administro pensando que sou cidadão do céu, então eu vou viver em sintonia com aquele com o qual eu quero viver eternamente. Esta é a questão colocada na liturgia de hoje. Então, acho que é útil que nós nos perguntemos: meu irmão, como é que você está investindo os bens que recebeu de Deus? Nunca se esqueça, hein? Nesta vida nós somos somente administradores. Tudo é de Deus, Ele nos dá. Como é que estamos administrando? Como nós nos apresentaremos um dia no juízo final? Como caridosos e justos ou como exploradores? Emprego os meus bens que me foram dados para administrar, para garantir uma vida que um dia terminará, ou em função da vida eterna? O clima friozinho de Diamantina hoje até nos ajuda na reflexão, não é? Nos chama mais para a introspecção. E a máxima que ouvimos na parábola que Jesus contou: os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Como entender isto? A questão é: a riqueza para construir divisão ou para construir fraternidade? Às vezes, meus caros, convenhamos, nós somos espertos para garantir o patrimônio. Sim, e até nos esforçamos, gastamos tempo, traçamos estratégias para isso. Alguns até praticam o ilícito da agiotagem para obter mais lucro, esperteza até o último limite. Porém, e Jesus nos pergunta hoje: se somos tão espertos assim, o que é que vocês estão fazendo de efetivo para garantir os bens eternos?
Afinal, Jesus pensa em nós em função de nos receber um dia na sua casa. Ele não quer nunca se apartar de nós. Aprendamos então, aprendamos com o iníquo, e é isso que a parábola nos ensina. Aprendamos com o iníquo a eficácia de seus métodos de enriquecimento, mas para praticar a justiça e produzir frutos bons, porque não somos filhos das trevas, mas filhos da luz. Somos iluminados para iluminar. E a maior escuridão não resiste ao menor facho de luz. O pouco que você fizer será muito, se o fizer com justiça, com amor, com verdade. Partilhe sempre. E se falamos de vida eterna, pensemos bem, a vida eterna não é uma questão relacionada somente ao futuro, não, ao aqui e ao agora, porque ela começa aqui e agora. Quem vive bem terá a vida por eternidade, ao contrário daquele que não vive bem, o Senhor não nos reconhecerá, como ouvimos na palavra. E quão oportunas são, nesse sentido, as profecias de Amós. Como na primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta denuncia a falsa religião daqueles que vivem a religião somente cumprindo ritos e práticas exteriores de culto, mas no cotidiano da vida oprimem o pequeno e são fraudulentos em seus negócios. Ouçamos a profecia de Amós, ela é atualíssima e nos ajuda também a refletir sobre esse tema tão complexo e provocativo, a palavra dos santos padres, quando eles falam sobre justiça distributiva. Eu fui ver o que São Basílio disse sobre isso. Ele disse assim: não é acaso ladrão aquele que se apossa egoisticamente das riquezas que recebeu de Deus? Ao faminto pertence o pão que sobrou na casa, ao homem nu o manto que está sem uso no guarda-roupa, ao descalço os sapatos que se estragam sem uso, ao necessitado o dinheiro que se acumula só para fazer dinheiro. Não é uma palavra atualíssima? Ainda, Santo Ambrósio: é justo que alguém entenda como sua posse aquilo que foi dado em comum a todos, à humanidade, até aos animais? Por isso devemos partilhar o que temos, especialmente com os mais pobres, porque eles têm direito, não é esmola. Palavras dos padres da igreja, que nos ajudam a refletir e a fazer um pouco mais. Agora, um tal entendimento desta palavra só é possível para o homem e para a mulher que foi renascido, que aceita, que acolhe o chamado de atenção para homens e mulheres novos, renascidos de Deus, e que descobriram por isso o verdadeiro valor das coisas que possuem e que passam.
O dinheiro, meu irmão e minha irmã, símbolo das coisas e às vezes motivo de divisão e de luta de classes, pode transformar-se em um instrumento de comunhão, de amizade social, de igualdade. Pode. Porém, tudo começa no coração. Ninguém partilha nada se antes não partilha o coração. Ainda façamos uma aplicação desta palavra tão provocadora, olhando a realidade do nosso dia a dia, do nosso país. O que nós vemos? O que salta aos olhos? Entre aqueles que governam, entre aqueles que têm poder, pensemos no executivo, no legislativo, no judiciário, predomina entre eles o interesse pelo povo, o cuidado com os mais necessitados, ou a vantagem pessoal e partidária, e até corporativa? Eis aí uma boa alerta para estes tempos eleitorais que nós estamos vivendo, para traçarmos o perfil de um candidato, de uma candidata que merecem o nosso voto como cristãos. Eles são sérios na justiça distributiva, estão preocupados com o povo, então dê o seu voto a ele. Pensam no próprio bolso, no próprio grupo, e têm um passado comprometido. Recuse a dar um voto a uma pessoa como esta, porque não avançaremos como país. Na porta do hospital Nossa Senhora da Saúde, nós colocamos ali alguns parceiros do hospital, que de fato ajudaram e ajudam a saúde dos pobres de 34 cidades que compõem a nossa região. Pode ser um indicativo que nos ajuda a formar consciência para fazer uma boa escolha. É isso que é importante. Nós não podemos abdicar dessa nossa responsabilidade, porque do voto depende a saúde, a educação, a segurança, um país mais digno, mais honesto, uma sociedade mais fraterna e mais humana. Como não refletir sobre isso diante de leituras como estas que nos foram propostas? Como? Compreendemos então o motivo pelo qual Paulo nos pediu na segunda leitura para que rezemos pelos governantes. Rezemos por nós mesmos, pela sinceridade da nossa fé, pela fidelidade e perseverança na fé, e rezemos pelos nossos governantes, pedindo e intercedendo a virtude da honestidade e do compromisso para com a vida do povo. Por mais difícil que possa ser a nossa situação de desgoverno, de corrupção, de clientelismo, de oportunismo, precisamos acreditar que nenhuma oração será em vão. Rezemos. Senhor, fazei de nós instrumentos da sua paz. Queremos fazer da política direito e dever de cidadania, um serviço à vida e à libertação integral de todos. Concedei-nos, Senhor, construir um Brasil novo, na convivência fraterna, no respeito às diferenças, sem exclusão e sem privilégios, onde se abracem a justiça e a paz.
Amém.